Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. O meu nome é Yasmin Augusto e estou aqui para conversarmos. Afinal de contas, a vida é um processo, mas não precisa ser vivida sozinha. O episódio de hoje se chama Deixe o passado para trás. Para começar o episódio de hoje, eu vou ler para você um trecho de Filipenses, mais especificamente, Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O livro de Filipenses foi escrito por Paulo. Agora, eu não sei, você conhece um pouquinho da história de Paulo? Se não, vamos lá, vou te contar um pouquinho para você entender o contexto. Antes de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo e ele tinha nascido em Tarso, no lugar que hoje a gente conhece como Turquia. E o que acontece? Saulo era uma pessoa que era, assim, um judeu exemplar, um fariseu. Então, ele seguia tudo ao pé da letra, né? E exigia que todos seguissem, tudo muito metódico, muito assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode tudo, muitas as regrinhas, assim, sem parar para pensar de fato que você tem que ajudar as pessoas, que você tem que compreendê-las, que você tem que apoiar. Na verdade, era basicamente seguir as regras sem olhar para as pessoas, sem olhar para a necessidade delas, ou ter empatia ou amor ao próximo. Sendo assim, um judeu todo zeloso, né, todo seguidor das regras, de tudo aquilo que eles acreditavam, ele não conseguia abrir a mente para nada mais do que isso. Era uma mente completamente fechada e não conseguia lidar com o que fosse diferente daquilo em que ele acreditava. Sendo assim, ele não acreditava em Jesus Cristo. Pelo contrário, ele não só não acreditava, como ele também perseguia todos os cristãos, ou seja, todas as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, porque eles consideravam que Jesus Cristo, na verdade, o que ele estava pregando era basicamente uma blasfêmia, né? O que ele havia pregado. Uma blasfêmia, era como se não fosse o que era a vontade de Deus, porque eles acreditavam que seguir aquele monte de regras era a vontade de Deus e não o que Jesus Cristo havia pregado. Se a gente aplicar para os dias de hoje, eu tenho certeza que você consegue pensar em algum exemplo de pessoas que não aceitam mudanças, pessoas que acham que a forma como elas enxergam é a forma certa, que qualquer coisa diferente disso, então tá errado. Tem muitas pessoas assim, e eu aposto que você também já deve ter agido assim. Quem nunca teve aquele momento de ser teimoso e falar não, é como eu tô falando e tal? Só que nem sempre isso é bom. Na verdade, isso não é muito bom. A gente tem que ter o coração aberto, porque Deus sempre está ensinando coisas novas pra gente. E nem sempre aquilo que a gente considera certo, que a gente pensa que é o correto, escrito ali na pedra, nem sempre a gente está vendo totalmente correto. Entenda, tudo depende do seu ponto de vista. Às vezes, a pessoa está com um ponto de vista diferente do seu. Eu não sei se você já viu aquela dinâmica em que tem o número 6 no chão. Se uma pessoa olha do lado de cá, ela vê o número 6. Se uma pessoa olha do lado de lá, ela vê o número 9. Então, tudo depende do seu ponto de vista. Mas independente do seu ponto de vista, Deus continua sendo Deus. Independente de você enxergar deste lado ou de você enxergar do outro lado. O grande ponto é que a gente tem que ouvir
o que Deus quer ensinar pra gente. E às vezes, você conseguindo entender bem o seu lado e conseguindo entender bem o outro lado, você também pode ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa que na verdade só quer unir as pessoas. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, independente dos pontos de vista, das ideologias, de tudo aquilo que a gente acredita, seja tanto de religião quanto também de política. Então, retomando a nossa história de Saulo, ele perseguia cristãos, porque ele não concordava com o ponto de vista deles, achava que o dele era o correto e, portanto, deveria perseguir e matar todos aqueles que pensavam contrário dele. Ou seja, zero tolerância para quem acreditava em Jesus Cristo. E assim ele fez. Só que tudo mudou quando ele estava na estrada para Damasco, onde ele ia perseguir mais cristãos, onde ele ia matar, enfim, onde ele ia fazer coisas não muito boas com cristãos. Quando ele estava nessa estrada, ele teve uma experiência em que Jesus Cristo falou com ele e perguntou por que ele o perseguia. E quando ele perguntou quem era, Jesus Cristo falou que era ele. E Saulo ficou um pouco assustado, né? Um pouco, na verdade, bastante assustado, mas não foi só isso. Jesus fez com que ele ficasse cego. Ainda assim, Jesus falou para ele seguir em frente e ir até a cidade, que lá ele ia receber instruções do que ele deveria fazer. E lá, nesta cidade também, Jesus mandou Ananias, que era um profeta, ir encontrar Saulo, o perseguidor de cristãos. Imagina o susto que não tomou Ananias, o medo que ele não ficou. Afinal de contas, Deus estava mandando ele encontrar um perseguidor de cristãos. Pois é, porém, ainda assim, Deus o fez e Ananias, mesmo com medo, foi encontrar Saulo. E então seguiu Ananias fazendo o que Deus mandou. E aí eu vou mostrar para você como que está escrito na Bíblia. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 17. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo, lhe caíram dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado, e depois de tomar alimento ficou fortalecido. Demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava que Jesus era Filho de Deus. Ou seja, Deus curou a cegueira de Saulo através de Ananias. Então teve a obediência de Ananias e também teve essa mudança, né? Toda a mudança que aconteceu na história de Saulo, de repente ele não acreditar em Jesus, ele se vê numa situação em que ficou cego e depois pôde voltar a enxergar, e tudo por Jesus. Então foi aí que ele percebeu que na verdade ele tinha se enganado, ele estava errado, que o passado dele não estava certo, não era exatamente isso o que Deus queria que ele tivesse feito, mas que Deus queria que a partir daquele momento em diante ele agisse diferente. E assim, Saulo virou Paulo e virou um grande pregador do Novo Testamento, em que ele espalhava o Evangelho. Ele falava sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre o batismo e passou a realmente entender em seu coração o quanto Jesus Cristo era precioso. Agora, imagina só, as pessoas que conheciam ele ou que ouviam falar dele falavam: meu Deus, ele é um perseguidor de cristãos, ele não gosta da gente. Minha nossa, como é que agora ele está pregando sobre Jesus? Então, imagina a mudança que aconteceu, tanto para as pessoas quanto para Paulo. Mas ainda assim, Paulo seguiu em frente. Ele abandonou aquela
mente fechada que ele tinha como fariseu. Ele abandonou muitas das crenças ali de que ele tinha, como que o Salvador ainda não tinha nascido. Ele passou a crer em Jesus Cristo, então ele precisou abandonar antigas amizades, ele precisou mudar antigos conceitos sobre a vida, sobre tudo que ele acreditava. Ele precisou deixar o passado dele para trás, para que ele pudesse então viver um novo futuro, o futuro que Deus queria para ele de verdade. Então Paulo virou o apóstolo dos gentios, ou seja, do povo que não era judeu, um povo que tinha crenças diferentes. Ele passou então a evangelizar a respeito de Jesus Cristo. Ele também escreveu diversas epístolas, que são cartas que compõem o Novo Testamento, e viajou por vários lugares diferentes para poder ensinar mais. Só para você ter noção do quanto que Paulo seguiu o que Deus mandou e passou a fazer o que Deus mandou, olha a quantidade de lugares pelos quais ele passou. Ele foi missionário por Chipre e a região da Ásia Menor, atual Turquia, onde visitou cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Mais tarde, em outras viagens, também foi às regiões da Grécia, passando por Filipos, Tessalônica e Corinto. A estratégia dele era focar em grandes centros urbanos para que a mensagem do Evangelho se espalhasse. Não se limitando às viagens, ele escreveu também as epístolas, como eu já havia comentado, as cartas que estão registradas no Novo Testamento da Bíblia. São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon também. Quanta coisa, né? Quanta transformação. Agora pensa, uma pessoa que era perseguidora de cristãos virar uma pessoa temente a Jesus Cristo, que trabalha, faz o melhor para pregar a respeito de Jesus Cristo. Pensa se isso não é uma mudança radical, se isso não é algo que deixaria qualquer pessoa animada, preocupada, enfim, procurando novas coisas às quais aprender, se desenvolver e seguir em frente. Pois é, Paulo passou por tudo isso e ele não se prendeu ao passado. Ele seguiu em frente, que era o que ele devia e precisava fazer. Na Bíblia, em Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19, diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. Percebe? A Bíblia fala muito de você seguir em frente, de você deixar o seu passado para trás. Eu sei que às vezes o passado nos culpa, eu sei que às vezes o passado carrega a dor, às vezes ele carrega a mágoa, carrega a amargura, ele carrega muitas coisas que na verdade só entristecem a nossa alma. E é por isso mesmo que na Bíblia está escrito para a gente seguir em frente. Tem coisas novas para a gente, tem coisas novas para você, tem coisas novas para a sua vida. Você sabe o que você viveu e passou. Você não tem que ficar pensando a respeito da culpa. Afinal de contas, Jesus Cristo morreu na cruz para que você não tivesse que ficar pensando a respeito da culpa. Ele morreu lá para que você fosse perdoado dos seus pecados, que você fosse livre para seguir em frente e não para você ficar amarrado aos erros que você fez ou amarrado aos erros que as pessoas fizeram com você. Você tem que ser perdoado, mas você também tem que perdoar. E ficar vivendo no passado é uma tortura, porque aí você vai ficar lembrando, ai, porque acontecia isso, acontecia aquilo, ai, eu me lembro, era tão bom.
E sim, pode ser que tiveram coisas que foram boas, e algumas às vezes nem foram tão boas assim, mas o costume é de ficar fantasiando como se, nossa, tivesse sido, ok, teve suas partes boas? Teve, ok, legal, mas você também tem que focar que há coisas boas no seu presente. Se você não matar o seu passado, não matar esse sentimento de ficar revisitando o passado, de ficar namorando coisas que já passaram, se você não sair disso, você não vai viver o presente. Se você não viver o presente, como é que você vai construir um futuro feliz para você? Como é que você vai construir um futuro que seja abençoado por Deus, que seja algo que realmente te faz feliz viver dia após dia? Então, de forma resumida, se o passado não morrer, o futuro não nasce. Então, solta essa sacola que você carrega um monte de coisa do passado, um monte de lembrança que por vezes até te machuca ou te prejudica de perdoar as pessoas ou de fazer o que é certo. Solta essa sacola, se desfaz dessa sacola. É um peso que te deixa até encurvado de tanta dor, de tanto sofrimento. Solta essa sacola, fica reto, segue em frente. Solta, você precisa soltar. Então, esse recado de hoje é para isso, para que você foque em ficar leve. E ficando leve, vá buscar o seu futuro abençoado por Deus, porque pode ter certeza, Ele te ama e está preparando coisas maravilhosas para a sua vida. Agora, eu gostaria de te convidar para curtir o nosso podcast, para nos seguir. Estamos no Spotify, no YouTube, estamos também no Instagram, A Vida é um Processo, sem acento, _oficial. Então nos siga, comente, compartilhe. Essa mensagem ela é feita com muito carinho para você, para que você também possa ter dias abençoados, que você receba mensagens que te edifiquem e que edifiquem sua família e o seu lar também. Que você possa ficar leve, que siga diante de um futuro muito feliz. Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo episódio e um beijão no seu coração.